Boa noite, Arthur. Boa noite, Marlon. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Marlon, para você eu queria fazer uma pergunta bem específica. Você completou o seu jogo de número 51 já com a camisa do Botafogo. Queria que você falasse um pouco sobre a sua identificação, sobre a sua entrega nesse meio-campo e sobre a dificuldade de enfrentar um São Paulo que no primeiro tempo deu muito espaço para o Botafogo, principalmente no meio-campo também. E no segundo tempo, o que aconteceu? O que você acha que aconteceu para a queda de rendimento, pelo menos pela maneira que eu vi do desenrolar do jogo? Por isso que eu estou abrindo esse espaço para você falar como é que foi o segundo tempo. E Arthur, você ficou surpreendido com as mudanças do Zubeldia para a segunda etapa? Você acha que o Botafogo perdeu um pouco de intensidade ou foi tudo de acordo com o que você estava pensando, mas hoje o travessão, por exemplo, em algumas chegadas do primeiro tempo, deram esse empate que, ao meu ver, é muito mais precioso para o São Paulo nesses primeiros 90 minutos, já que a decisão vai ser feita no Morumbi na semana que vem. Obrigado. Boa noite. Primeiro falar sobre a marca, eu nem sabia. Né? Só quero ajudar, né? Ajudar minha equipe, né? Sempre disposto, sempre tentando orientar dentro e fora de campo. Fico feliz, né? Agradecer a todos. Né? Desde o ano passado, quando eu cheguei aqui, fui muito bem recebido. Né? Então, o que eu posso fazer é tentar retribuir da melhor maneira possível, dando o meu melhor. E sobre o jogo, né, acredito que foi um jogo muito aberto. Né, a gente buscou o gol todo momento, a gente foi uma equipe muito intensa. Né, acho que faltou um pouquinho mais de eficiência ali, um pouquinho também de sorte. Né, se não me engano, 2, 3 bolas na trave. Né, segundo tempo, a gente, né, teve um pouco de ansiedade, acredito, no meu ver. Né, acabamos, né, errando muito espaço ali no meio, nessa nossa construção, que a gente trabalha muito né, no dia a dia. Mas faz parte, levantar a cabeça, o jogo está aberto. Né, a gente vai se preparar bem para a gente fazer mais um grande jogo lá. Eu tenho certeza que a gente vai trabalhar essa parte aí na parte da frente para a gente poder concluir gol e sair com a nossa classificação, que é o nosso maior objetivo aqui. A pergunta a mim foi se me surpreendeu as mudanças que o São Paulo apresentou aqui hoje. Sim, a mim não me compete julgar aquilo que são as outras equipas. Compete-me estar preparado para aquilo que as outras equipas me apresentam. E hoje o problema que nós tivemos pela frente foi um problema de uma equipa que veio procurar apenas e só defender o resultado, jogar com 11 homens atrás da linha da bola. Mas nós fizemos aquilo que nos competia. Nós hoje fizemos um belíssimo jogo. Nós hoje fizemos um jogo que era suficiente para ganhar. Se tivéssemos nós tido mais eficiência naquilo que foi na finalização de algumas jogadas que conseguimos construir. E naturalmente que para nós é mais frustrante este resultado do que propriamente para quem veio não perder. Nós procuramos jogar para ganhar e hoje ficamos mais desiludidos com o resultado porque a nossa exigência é cada vez maior também. E a nossa exigência, não tendo ganho e mesmo tendo uma superioridade tal, em função daquilo que são 65% de posse de bola, 30 finalizações na baliza do adversário, 2 bolas no ferro, já só por si diz tudo em relação àquilo que foi o domínio que tivemos durante toda a partida, mas a verdade é que aquilo que nós procuramos e aquilo que era importante para o jogo, que era ganhar, não conseguimos. Mas estamos numa eliminatória, nos quartos de final do Libertadores, onde o equilíbrio e aquilo que é a exigência de uma eliminatória não se mede num jogo só. Mete-se em 2. E nós hoje tivemos o primeiro desafio cá, fomos superiores, vamos tentar ser superiores também na próxima quarta-feira em São Paulo para podermos ganhar o jogo e passar a eliminatória, porque é esse o objetivo que temos enquanto Botafogo. Arthur, boa noite. Hoje você fez uma modificação colocando ali o Tiquinho Soares para jogar junto com o Igor Jesus, não é a primeira vez que você faz isso. Queria só que você explicasse qual é a estratégia nesse momento de ter 2 centroavantes, jogadores com características semelhantes, se você puder comentar sobre isso. E o que fez o Botafogo cair de rendimento no segundo tempo, na sua visão? E para o Marlon, eu queria que você falasse... Hoje, né, teve uma atuação ali, o meio-campo do Botafogo não foi tão bem assim, mas você tem sido um dos destaques do time na temporada e queria que você traçasse um paralelo, assim, como foi, digamos, essa volta por cima depois de tudo que aconteceu e você tem sido uma das grandes caras aí do Botafogo em 2024. Obrigada.
Quer responder? Mais velho. Nós não quebramos na segunda metade. É normal, é natural de uma equipa que procura desde o primeiro minuto assumir o jogo e ter a responsabilidade de assumir essa mesma partida, que haja depois, à medida que o tempo vai chegando ao fim, que haja uma menor energia para conseguirmos fazer as coisas ou com a mesma intensidade. Porque eu acho que vocês devem olhar precisamente para o oposto. Vejam a primeira metade, a quantidade de tempo que nós tivemos em constante pressão sobre o adversário. Vejam os 45 primeiros minutos e 45 minutos de tempo não útil de jogo, infelizmente também para isso. Muito infelizmente. Nós hoje tivemos um tempo útil, com toda a certeza, baixíssimo e lamentável para quem quer, de facto, um futebol de outra dimensão. Mas durante os primeiros 45 minutos nós tivemos grande parte desse tempo em pressão alta, em constante intensidade de toda a equipa a procurar condicionar, recuperar e depois ter também a capacidade de assumir o jogo ofensivo que criamos. E, portanto, isso para mim é que é o valor. Nós podemos ver sempre aquilo que nos interessa. E eu vejo a equipa desta forma. Não vejo uma quebra de rendimento na segunda parte. Vejo uma equipa que procurou até ao fim. Na parte final fomos perdendo alguma organização, fomos tendo jogadores mais desgastados, fomos tendo mais dificuldade, uma equipa que também se encostou mais junto à sua grande área, que procurou transições, procurou meter mais alguns jogadores na frente mais rápidos para tentar tirar proveito de algum erro que pudéssemos cometer cá atrás. São sempre contextos e variabilidades que o jogo nos traz, mas não acho que nós, Botafogo, tínhamos tido uma quebra de rendimento. Pelo contrário, fizemos um jogo belíssimo hoje. Para mim, enquanto treinador, estou satisfeito. Já lhes disse a eles, já disse aos jogadores, estou satisfeito com aquilo que eles fizeram. Temos que ter a cabeça levantada por aquilo que fizemos. Percebo aquilo que é a desilusão do resultado, mas a exigência que nós temos é isto mesmo. É ficar desiludidos quando não ganhamos, mas sempre com a positividade de que há mais um jogo. Calma, isto vai a meio. Nós temos mais um jogo para buscar aquilo que nós queremos. E aquilo que nós queremos é passar a eliminatório. Portanto, vamos ter em conta que é isso que nos falta. Mas a primeira... do Tiquinho e o Igor. Nós procuramos naquele momento meter mais um homem na frente porque estávamos a conseguir chegar à grande área, mas estávamos depois a ter muitas vezes o Igor que acabava por sair daquela área de ação, daquela zona mais 9, e precisámos de meter mais um homem lá, ainda que tivéssemos perdido o Luís, que estava também a ter um bom desempenho, e era um jogador que atacava o espaço, mas procuramos então ter uma estrutura mais definida em 4-4-2, com dois homens na frente, para tentar fazer chegar a bola na área e ter dois finalizadores, dois bons finalizadores que nós temos e que hoje procuramos, dentro do momento em que jogaram juntos, terem a possibilidade de finalizar. Não foi possível a partir daí, tiveram oportunidades e tiveram finalizações, mas bloqueadas ou ineficazes naquilo que era a procura do gol. Falar primeiro sobre o jogo, né? Você falou da questão do meio-campo. A gente tem muita qualidade ali, né? É um jogo muito difícil. Um jogo, São Paulo veio muito fechado e você acaba tendo mais erros, né? Que você tem que forçar às vezes um passe, tentar achar um espaço entre linhas, né? Eu e o Gregory começamos o jogo hoje, a gente sempre está procurando tocar na bola, sempre fazendo parte dessa construção da defesa para o ataque, né? Mas faz parte o erro, né? O importante é sempre tentar buscar, né, esse espaço entre linhas, procurar o Savarino e o Almada ali que estava jogando mais por dentro, né? Mas isso faz parte do jogo, né? O importante é a gente trabalha isso no dia a dia. O problema é você trabalhar isso no dia a dia e chegar no jogo e você não fazer, ficar com medo de tentar, né? Eu sou um cara que arrisco mesmo, não tem problema em errar, acertar, isso faz parte do jogo. Quando acerta, vamos bater palma, errar, né, vai ter alguma coisa assim, mas faz parte. E sobre ano passado, né, são coisas que eu não gosto de falar, né? A gente já até trocou uma ideia sobre isso, né? Lá em Quito, né? Um pouco assim, né? São coisas que eu já me achava forte depois de tudo, então eu vejo que eu fiquei mais forte ainda, né? Isso, eu sempre falei isso, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, né? Tenho uma base familiar muito boa, né? Que me ajudaram muito a chegar até aqui. Né, o grupo também, né, o mister aqui do lado também, foi uma pessoa muito importante no começo do ano, desde quando ele chegou, nós tivemos uma conversa. Então, assim, rodeado de pessoas boas, isso ajuda muito, né? E eu sou um cara muito tranquilo, um cara trabalhador, um cara batalhador, né? Não cheguei aqui à toa,
né, tem muitos méritos, né, do meu trabalho, do meu sacrifício. Eu sempre falo isso, meus companheiros, o sacrifício que a gente faz longe da família, né, tá aqui. Nosso treinador está em outro país, a família dele do outro lado do mundo. Então, é o sacrifício que a gente tem que fazer. São cicatrizes que eu tenho, né, mas eu não é responsabilidade minha, eu carrego, eu aprendi muito com meus erros. Não estou aqui também tirando o meu, não, mas faz parte, bola para frente. Boa noite, Marlon e Arthur. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Marlon, há pouco o técnico Luiz do Beldia esteve aí também nessa mesa comentando sobre a partida e falou um pouco sobre a arbitragem. Na visão dele, o São Paulo foi menos favorecido do que o Botafogo no aspecto de faltas pequenas. Como alguém que esteve dentro de campo e sentiu a partida, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sua visão sobre a arbitragem. E Arthur, você comentou bastante sobre a dificuldade da partida e do confronto como um todo. Uma estatística que está bem popular agora na internet é sobre o retrospecto do São Paulo quando empata a primeira partida na Libertadores. Em 8 vezes que isso aconteceu, todos o São Paulo se classificou. Vocês tinham ciência dessa estatística e, caso sim, vocês lidam com ela de que forma? E do que você sentiu da partida de hoje, do que o Botafogo produziu, como é que você projeta a dificuldade desse jogo da volta na próxima quarta-feira? Boa noite. Acho que eu não sou muito bom em falar em arbitragem, não. Sempre sai alguma coisa. Mas, assim, no meu ver, acho que ele deu 2 ou 3 amarelos para nossa equipe. O São Paulo fez 3, 4 faltas seguidas e não deu amarelo. Os acréscimos também eu acho que foi muito pouco, né? O Rafael parou bastante o jogo, o goleiro do São Paulo. Era a estratégia deles, né? Diminuir o ritmo do jogo. Sabe que a nossa equipe é uma equipe muito intensa, jogando em casa ainda. Mas eu, no meu ver, acho que faltou um pouquinho, né, nessa parte aí dos cartões pro lado do São Paulo e também na questão dos acréscimos ali. Eu acho que dava para dar um pouco mais. Sim, estou a ver o que é que vou responder. Olha, aquilo que eu te posso dizer em relação ao confronto das equipas, eu sempre o disse desde o início. Em que nós íamos ter pela frente uma equipa muito competente, uma equipa de muita qualidade. Continuo a manter a mesma ideia, que é um jogo difícil, ou foi um jogo difícil e é uma eliminatória difícil também que nós temos pela frente, mas seguramente também sei que do outro lado pensam exatamente o mesmo por ter o Botafogo como opositor. Isso dá-nos algum conforto, dá-nos algum respeito àquilo que é, quando se festeja, o facto de não perder com o Botafogo. Aquilo que é estatístico que nós vamos esperar para poder ter o segundo desafio, o segundo confronto, para a partir daí perceber daquilo que a estatística vale. Vale naquilo que são dados que nós recolhemos, são números que me está a dizer que são factos. Nós temos é que procurar fazer ainda melhor do que aquilo que hoje fizemos, ser mais eficazes, sermos mais competentes, sermos mais competitivos. Vamos ter uma eliminatória que nós seguramente vamos disputá-la até ao fim e fazer com que aquilo que nós queremos possa ser possível em função do nosso desempenho também. Boa noite, Arthur. Boa noite, Marlon. Alan Viana, Visão Botafoguense. Trazer uma outra estatística também. A gente sabe que não entra muito em campo essa questão da estatística, mas o Botafogo não perde para o São Paulo há aproximadamente 4 anos. Acho que desde 2021 o Botafogo não tem uma derrota para o São Paulo e, obviamente, não entra em campo no final das contas. Eu queria te perguntar qual a principal dificuldade que foi encontrada em campo ali, que, na sua observação, Arthur, e para o Marlon também, de dentro de campo, quando o São Paulo começa o jogo com uma linha defensiva de 5, em alguns momentos esses 2 alas iam para o meio para criar uma superioridade numérica também, mas eu queria que os dois pudessem falar das maiores dificuldades encontradas para furar esse bloqueio. Foi furado, o Botafogo atacou bastante, finalizou bem, finalizou bastante, mas queria que vocês pudessem falar um pouco dessa dificuldade que foi causada pela equipe paulista. A dificuldade é aquilo que nós temos sempre pela frente enquanto opositor. Hoje é uma equipa que nós tivemos, de facto, organizada com uma linha de 5 atrás, com mais 2 homens, 2 volantes na frente dessa linha de 5. A dificuldade é aquilo que é a sua própria estratégia em termos de, não só do posicionamento, mas também daquilo que é a sua abordagem perante o jogo. Mas nós procuramos contrariar essa dificuldade. E a verdade é que, como eu disse também, nós conseguimos, em muitas vezes, e principalmente na primeira metade,
contrariar essa organização ou encontrar aquilo que queríamos para poder chegar à baliza contrária, para conseguirmos ter finalizações. Faltou-nos o golo, porque se tivéssemos feito um golo, teríamos aqui hoje a falar de uma coisa completamente diferente. Faltou-nos fazer um golo para que a história pudesse ser outra. A dificuldade chama-se São Paulo, portanto é a equipa que jogamos contra e que no seu todo e da forma como se apresentou, da forma como jogou, acaba por ser a dificuldade maior. Compete-nos a nós estar preparados para podermos, da mesma forma, superar este adversário na próxima quarta-feira, para podermos continuar em prova e darmos seguimento àquilo que é um objetivo que temos também. Na linha, acho que faltou mais o gol ali. Nós tivemos um jogo, claro, competição diferente, mas o jogo que nós tivemos em casa também, nós pegamos um adversário com uma linha de 5. Então eu acho que a gente conseguiu pressionar bem a equipe do São Paulo. Acho que faltou mais o gol, faltou mais um pouquinho de sorte, como eu falei também, 2 bolas na trave. Um pouquinho mais de eficiência ali, mas a gente vai trabalhar isso para no próximo jogo a gente, se Deus quiser, fazer um grande jogo e sair com a nossa classificação. Boa noite, Arthur. Eu gostaria de saber por que da substituição, desculpa. Meu nome é Paulo Renato, canal do Botafoguense. Você quer saber porque é que eu fiz a alteração do Luís Henrique? Eu creio que já respondi há pouco quando expliquei a questão do Tiquinho, porque o Tiquinho substituiu o Luís Henrique. Há pouco já expliquei o porquê, portanto, quando meto um tenho que tirar outro, e nessa altura eu expliquei o porquê da minha ideia para poder ter um jogador e que, se falarmos daquilo que é segurar a bola na frente, o Tiquinho consegue 10 vezes mais do que aquilo que o Luís possa fazer. O ataque ao espaço tem razão naquilo que está a dizer, de ser um jogador mais vertical, mas nós já estávamos no último terço, nós não tínhamos muito espaço para atacar, nós tínhamos era que procurar chegar através de bolas frontais e laterais a zonas de finalização, onde nós procuramos não ter só o Igor, ter também num primeiro momento, 2 homens que pudéssemos finalizar as bolas que eventualmente chegassem àquela zona. A gente sabe que são competições diferentes, mas hoje o Botafogo entrou nessa fase de campeonato, uma equipe que pelo menos o Botafogo enfrenta 2 vezes ao ano no brasileiro. Queria saber de você, como jogador, se a preparação mental, a preparação física, tudo envolvido é diferente de uma competição como a Libertadores, principalmente na fase de campeonato, quanto uma equipe que, como disse, o Botafogo joga 2 vezes ao ano, uma equipe conhecida. O Arthur, você disse que foi um sentimento de frustração, esse empate, onde o Botafogo jogou mais... Desilusão mais desilusão. Mais desilusão que frustração, mas... Okay. Esse empate 0-0 te causa uma preocupação para o jogo de volta, pelo fato de qualquer deslize pode causar eliminação e a classificação vai ser decidida fora de casa, no estádio de São Paulo, onde vai ter torcida de pressão, e o São Paulo também é uma equipe muito forte dentro de casa. Se tem uma preocupação em ter saído daqui para o empate hoje. Libertadores é diferente, né? A gente pega uma arbitragem diferente, não tem muita falta, o jogo não para, né? E assim, competição de mata-mata, jogos decisivos, não que não seja no brasileiro, que a gente vem numa sequência também muito decisiva de jogos grandes, né? Inclusive já temos um jogo difícil já no sábado, um clássico, mas assim, a tensão é diferente, né? São 2 jogos eliminatórios, então assim, o detalhe faz muita diferença nesse jogo, sabe? Eu acho que o detalhe hoje não foi para o nosso lado, 2 bolas na trave,
mas a Libertadores tem muita diferença do Campeonato Brasileiro. Sobre a dificuldade e aquilo que nós temos em relação à eliminatória, não me causa preocupação maior o facto de nós levarmos daqui este 0-0, porque leva tudo igual para o segundo jogo. O facto de jogarmos fora de casa tem sido também por nós conseguido, na grande maioria desses jogos também, ser um motivo de superação nosso. Não tem sido um problema grande para nós. Obviamente que eu queria hoje sair daqui com vantagem. Acho que fizemos o suficiente, ou se quisermos, os jogadores fizeram o suficiente e trabalharam para conseguir essa vantagem. Era justo que o fizessem, que o conseguissem sair daqui com essa vantagem. Mas não acontecendo, nós temos que olhar para aquilo que é o futuro. Aquilo que está no passado não podemos alterar, temos que nos preparar e estar, acima de tudo, positivos para aquilo que vamos ter pela frente. E pela frente será, em São Paulo, esse jogo de decisão, onde nós iremos, com toda a certeza, competir. Boa noite, Arthur Marlon, aqui é o Davi Ferreira, do Jornal Globo. Parabéns pela vitória. Minha pergunta vai para o Arthur. Eu queria te perguntar, mister, em relação ao lado direito hoje do ataque do Botafogo, que especialmente no primeiro tempo, o Vitinho e o Luiz Henrique foram muito bem, né? Você já falou bastante do Luiz Henrique, mas hoje no segundo jogo do Vitinho também pelo Botafogo, ele mostrou já mais entrosamento, mais jogadas com ele passando pelas pontas, o Luiz Henrique também afunilando, né? Vindo pelo meio. Eu queria entender de você como é que tá pensando essa combinação dos dois ali pela direita para conseguir combinar mais jogadas, né? Como é que tá vendo esse encaixe? Como já viu esse segundo jogo entre eles já mais entrosados? Como ver mais para frente essa parceria? Bem, falar dessa parceria será se calhar mais justo falar daquilo que é o entrosamento que o Vitinho acaba por ter, porque é um jogador que chegou mais tarde, é um jogador que está ainda também num processo de adaptação, principalmente àquilo que é a nossa forma de jogar, àquilo que é as dinâmicas que a própria equipe e os colegas têm dentro de campo, para poder ser uma alternativa viável que nós esperemos que seja, porque temos o Mateu também para competir nessa composição e que tem também e fez também nos períodos anteriores à chegada do Vitinho jogos muito interessantes. O Luís tem ocupado mais aquela zona da frente, mas temos jogadores como o Mateus, como o Carlos, para podermos ocupar naquela posição. Nós, neste momento, aquilo que queremos é procurar com que todos os jogadores estejam capazes, identificados com a nossa forma de jogar, e nesta altura a identificação passa mais por aqueles que vieram mais recentemente, o Alex, o próprio Vitinho e o Adrielson, para que possam perceber rapidamente aquilo que é a nossa forma de jogar, porque vamos ter esta reta final onde vamos precisar de toda a gente e toda a gente poder estar apta a dar o seu melhor e ajudar a equipa naquilo que é os seus objetivos. Boa noite, Christopher Henrique do Tic Tac. Fazendo um comparativo com o jogo do Palmeiras na fase anterior, o Botafogo foi superior na primeira etapa, tendo 11 finalizações hoje contra 3 no jogo de ida, aqui também contra o Palmeiras. A diferença é que aconteceu os gols da primeira etapa. Eu queria que você comentasse sobre se a estratégia de usar 3 zagueiros do adversário afetou o seu plano de jogo e como você pensa e projeta o jogo de volta, tendo em vista que o São Paulo faz a mesma forma de jogo que você fez aqui no primeiro tempo e consegue também balançar as redes. Não, é incomparável aquilo que possamos tentar comparar com adversários e com jogos em momentos diferentes. Nós temos que olhar para aquilo que fizemos hoje, para aquilo que procuramos fazer e que disse também já fizemos a maior parte das coisas bem feitas, mas hoje não conseguimos, dentro dessas finalizações e das muitas tentativas de finalização que acabámos por ter, ou por ineficácia nossa ou por efetividade do adversário, defendendo ou interceptando, acabámos por não conseguir fazer esse gol, que teria feito toda a diferença, é verdade, mas hoje aquilo que é o se não conta na nossa forma de estar e nós temos que procurar recuperar aquilo que é essa capacidade de produzir e finalizar.